Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Dallas, no Texas, e o motivo de tantos americanos se mudarem para lá. Assim como praticamente todas as grandes cidades do oeste, os primeiros habitantes de Dallas eram indígenas com descendência asteca. A tribo dominante no local eram os Caddos. Apesar de ter sido visitada por vários exploradores no século XVIII, Dallas só foi oficialmente fundada em 1841 pelo advogado John Bryan, que, percebendo a localização estratégica da região, próxima ao cruzamento de grandes rios, resolveu construir uma casa e reivindicar o território. Por incrível que pareça, o governo americano aceitou essa situação e Bryan começou a dividir e vender lotes dessa área para novos moradores. Talvez tenha sido uma boa estratégia do governo fazer isso, pois apenas 4 anos depois, os Estados Unidos incorporaram o Texas ao seu território em 1845 e a cidade, que já estava dividida em lotes, passou a se desenvolver mais rapidamente do que suas vizinhas. Durante a Guerra Civil Americana, Dallas foi um importante acampamento militar do Exército dos Confederados, e a presença de tantos combatentes despertou ainda mais a atenção do lugar. Após os conflitos, vários desses soldados permaneceram na cidade e tiveram um papel importante no desenvolvimento econômico de Dallas, pois o aumento na população gerou uma demanda por infraestrutura que não havia sido experimentada ainda no Texas. Diversas ferrovias foram abertas e isso proporcionou um escoamento recorde de toda a produção agrícola texana. No início do século XX, a cidade já havia aumentado várias vezes de tamanho e sua prosperidade explodiu com a descoberta de poços de petróleo em toda a região. Dallas, nessa época, era tão importante que quase não sofreu alterações durante a Grande Depressão Americana, que afetou drasticamente o restante do país. Mesmo nesse período de crise, a cidade continuou comercializando seu petróleo num ritmo semelhante ao anterior, e isso deu uma segurança econômica enorme para a população. Alguns anos depois, já durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade incorporou outra grande fonte de renda à sua economia, que foram as indústrias de armamentos. Em Dallas eram produzidos aviões militares, tanques e armas que abasteciam o poderoso exército americano. A cidade foi também palco de um evento trágico e conhecido mundialmente: o assassinato do presidente John Kennedy. Até hoje, turistas do mundo inteiro visitam o local e há roteiros que refazem o passo a passo do presidente até a hora do crime. Apesar de mórbida, é uma atração lucrativa e que faz parte da história americana e mundial. A vocação da cidade para ganhar dinheiro parece explicar o motivo de tantos americanos migrarem para essa região. Inclusive, é recordista em receber novos moradores nos últimos anos. Um fato importante para esse alto número é que, desde o começo de sua história, Dallas sempre teve um negócio principal, porém sem abrir mão de atividades secundárias que pudessem sustentar a cidade em períodos difíceis. Inicialmente, a agricultura, de uma forma geral, ocasionou o primeiro pico de crescimento da cidade. Logo depois, foi a indústria do algodão que tomou a frente. Essa última, por exemplo, era tão importante que, em 1900, Dallas era o maior mercado interno de algodão no mundo, uma marca realmente impressionante. Em seguida veio o petróleo e, como sabemos, não era chamado de ouro negro à toa. Foram centenas de milhares de dólares desde então. Logo depois, as indústrias de armas e, finalizando, com as indústrias e empresas de tecnologia mais recentemente. Dallas parece ser imune a grandes crises, pois sempre tem um setor trabalhando fortemente enquanto outros se recuperam. Os americanos perceberam isso nos últimos 10 anos e a mão de obra qualificada na cidade nunca se fez tão necessária. Baseado em sua expansão tecnológica dos últimos anos, alguns comentaristas apelidaram a cidade de Vale do Silício do Centro-Oeste. Outro ponto de muito interesse em Dallas são os esportes, com times protagonistas nas principais ligas americanas, seja de beisebol, basquete ou hóquei. Mas nada comparado à gigantesca franquia dos Dallas Cowboys, a principal e mais valiosa marca da NFL. Eles são realmente um fenômeno em faturamento e visibilidade.
essa foi a história de Dallas, uma cidade atrativa para os americanos e que cada vez mais visitantes de outras partes do mundo estão descobrindo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.